Graça e paz, irmãos. Boa noite a vocês. Seja bem-vindo a mais um podcast da Convenção do Distrito Federal das Igrejas Adventistas da Promessa. E hoje um podcast temático especial. A gente tem aqui um convidado que daqui a pouco eu vou te apresentar. Fica ligado, tá? Eu já peço a você que vai nas nossas redes sociais, você que recebeu esse link aí, compartilha com o pessoal, com os teus amigos do trabalho, da família, que possa alcançar outras pessoas, que eu te garanto que esse programa vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus, vai ser encorajador para a tua fé, para o teu ministério, para alguém que está desligado da fé, afastado da fé. Eu creio que vai ser um grande incentivo a ouvir tudo que vai ser falado aqui, em nome de Jesus. Fica ligado. É isso aí, pessoal, estamos de volta e desde já vamos acabar com o suspense. Quero te apresentar para vocês o pastor Adelmilson, que é o nosso presidente geral das Igrejas Adventistas da Promessa. Pastor, seja bem-vindo, paz de Cristo para o senhor. Fica à vontade na nossa casa, é um prazer ter o senhor aqui em Brasília, nesse solo aí do Distrito Federal. Amém, Paulo, eu que agradeço, estou imensamente feliz de estar aqui com todos vocês, com os nossos irmãos do DF, Distrito Federal, aqui de Brasília, das demais cidades, não é? E a todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Como você pediu a todos, né? Compartilhe o link, curta o vídeo, muito bom. Coloque os comentários aqui para que este podcast se torne mais relevante, porque a nossa intenção, não é isso? Que o Evangelho chegue a muito mais pessoas, né? Então estar aqui, compartilhando o Evangelho com vocês, especialmente em Brasília, que é um lugar que a gente ama muito. Morei aqui, viu? Verdade. Morei 3 anos aqui no DF. Quer saber esses detalhes aí, pastor? Isso é bênção de Deus. Que bênção, pastor. Pastor, tem uma pergunta para fazer para o senhor. Fala um pouquinho da tua história, do teu ministério. Como é que desenvolveu aí um pouquinho esse ministério pastoral? Eu sei que é uma longa história, mas pelo menos os principais pontos, né? E hoje atuando aí servindo como presidente geral da igreja, né? Tendo esse privilégio aí, dessa bênção de Deus que está sendo aí para nós. Graças a Deus. Bom, eu sou de uma família promessista. Aquelas famílias mais tradicionais, né? Quando eu nasci em 1972, então meus pais já eram promessistas. Nós fomos criados ali educados naquele ritmo mais promessista, mais interiorano. Certo. E aí Deus deu a graça de ser chamado para o ministério, para o seminário, em 1992. Que bem. O senhor tem quantos anos aí, pastor, no seminário já? Eu com 18 anos eu fui para o seminário. 18 anos. 18 anos, isso. E aí do seminário, foi engraçado porque no seminário, foi uma época em que o seminário encerrou as atividades no primeiro ano. Tá. Eram 2 anos. Certo. Inclusive, eu estudei com alguns alunos aqui do DF na ocasião. Eles eram de segundo ano, eu de primeiro ano. Entendi. E as atividades encerraram, eu fui mandado para casa, de volta. Certo. E um dia eu estava em casa, o superintendente regional lá em Rondônia, porque eu fui criado no estado de Rondônia, me ligou pedindo para que eu fosse à convenção regional e tal. E Deus deu a graça dele nos convidar, não é? Ele nos convidou para trabalhar com ele em Rondônia. Então, eu trabalhei 3 anos em Rondônia. Certo. Fui para o Rio Grande do Sul, me tornei secretário no Rio Grande do Sul, trabalhei 3 anos. Fui para Santa Catarina, me tornei diretor do setor de Santa Catarina, mais 3 anos. Certo. E um dia eu estava tranquilo, alguém me ligou dizendo que eu estava transferido para o DF. Olha aí. Eu vim parar nessa terra abençoada, né? Olha aí que bem. Aí vim para o DF, em 2000 mais ou menos, ficamos 3 anos aqui também. Então eu era solteiro e me casei em Santa Catarina, mas eu já era diretor do setor aqui do DF, né? Entendi. Então em 2001 me casei com a Angélica. Muitos irmãos aqui de Brasília conhecem a Angélica. Já conhece bem, né? Não tínhamos filhos, agora nós já temos o Pedro, de 18 anos, e a Ana Clara, de 9 anos. E aqui do Distrito Federal,
eu fui para São Paulo, para a Convenção Paulistana Leste. Nós trabalhamos, com a graça de Deus, 4 anos na Paulistana Leste como vice-superintendente, depois 8 como superintendente, 4 na geral como secretário, e agora 3 como presidente da igreja. Glória então essa é a Deus. nossa trajetória, mas é misericórdia e graça de Deus. Que bênção, né? Deus no comando de tudo. Pastor, aproveitando um pouquinho que o senhor falou aqui de Brasília, DF, inclusive tem uma imagem aqui, o pessoal conseguiu essa imagem aí, da igreja de Sobradinho aí, tá os irmãos aí, os pioneiros. O que mais marcou assim no ministério do senhor, o tempo que o senhor passou aqui em Brasília, assim, tem algo que marcou o senhor durante essa trajetória, de repente os irmãos, que é muito peculiar, né? De igreja para igreja, de local para local, território. Teve algo que marcou o teu ministério aqui em Brasília? Então, como eu falei, eu estava em Santa Catarina, Joinville, recebi o telefonema na ocasião de um dos líderes da geral, dizendo que era para eu ir para São Paulo, que teria uma conversa comigo em São Paulo. Certo. E a conversa era a minha transferência para o DF, para o Gama. Para o Gama. Do Gama. Na sequência, eu também trabalhei em Taguatinga, né? Na época, Sobradinho era a sede regional e o escritório regional funcionava aqui, nas dependências, né? Que bênção. Então, a gente vem para cá, nesse remanejamento que a igreja está fazendo, não conhecia ninguém do DF, ninguém. Entendi. Nunca tinha pensado em trabalhar no Distrito Federal. É uma igreja antiga que nós temos aqui, uma cidade Sim. linda, como todo mundo sabe, né? Verdade. E a gente encontrou aqui pastores com muita vontade que a realidade fosse alterada naquela ocasião. Que bênção. Buscando ali de Deus respostas, né? Pessoas Fervor, né? Buscando no Evangelho. E nós fizemos um corpo pastoral. Então, o que marcou a minha vida naquela ocasião era o carinho desses pastores. Que bênção. Eu recebi, Paulo, várias ligações de pastores. Na segunda-feira cedo, né? Segunda-feira dizem que é a folga pastoral, né? Quase ninguém tira a folga, mas é a folga pastoral. Ligação de manhã, sim, olha. Pastor, se precisar de mim, estou aqui. Isso logo nos primeiros dias, né? Que legal, pastor. Então, assim... Recepção, acolhimento, né? Pessoas que nos ajudaram demais. Até hoje a minha esposa fala, Angélica, ela passou 2 anos aqui, eu passei 3. Até hoje ela fala que aquela equipe pastoral marcou a vida dela. Que bênção. Tinha um almoço quase toda segunda-feira com os pastores, os mais veteranos. Glória a Deus. Me ajudando ali, porque... Era um pastor ainda iniciando, né? Ali a carreira administrativa, né? Legal. Mas foi muito bom, marcaram demais a gente. Então, Brasília é esse lugar especial, Distrito Federal, as igrejas aqui que são de Goiás, mas do entorno, né? Planaltina, Planaltina de Goiás. Lusiânia também. Pedregal. Isso. Pedregal, exatamente. Né? Isso. Tinha uns irmãos abençoadores ali, olha. Olha que bênção. Coisa muito boa mesmo, né? Então a nossa lembrança aqui, a nossa experiência aqui foi uma experiência marcante no Distrito Federal. Temos bênção. Muito amor por essa convenção, pelos irmãos amados histórias, e irmãs amadas daqui. Viu? Glória a Deus. Pastor, olhando assim essa foto de Sobradinho, né? Madeira ali, uma coisa bem... assim, você vê que engajamento dos irmãos, né? Mão de obra dos irmãos, né? A Brasília tem 61 anos, então no começo você vê ali que não tem nem coisas ao redor ali exatamente, mas me passa assim um filme na cabeça que a gente está agora em Sobradinho e esse filme do tempo, né? Do que foi os irmãos lá, do que viveram no passado, contribuíram com essa missão de lá para cá, engajados, fervorosos na missão. Você vê criança ao adulto aí, ao idoso, e a gente está aqui agora, né? Num podcast aí ao vivo. E a missão continuando agora com outro tempo, outras pessoas, e a missão continua nessa engrenagem aí para a glória de Deus. Isso eu fico muito feliz, porque Deus tem levantado pessoas para dar essa continuidade da missão do povo da promessa, né? Da missão da obra de Cristo na terra. Então é muito prazeroso a gente ver essa linha do tempo, né? Essa história lá, um outro pastor, como o senhor citou, alguns pastores que acolheram, hoje outros pastores nos acolhendo, e a missão continua, que vale a pena. E olha, começou lá atrás, né? Aqui no Brasília, a gente está aqui hoje, para a glória de Deus, né? Muito Graças bom. a Deus. E uma coisa que esta foto acaba evidenciando para a gente, que como a Igreja da Promessa é uma igreja mais tradicional, Sim. mais dogmática, você vai observar, e vocês vão observar, que nas fotos antigas,
nós temos muitos homens nas fotos antigas. Verdade. Por quê? O foco das igrejas mais tradicionais era alcançar o chefe de família. O chefe da casa. Isso, nas primeiras décadas da promessa, alcançar os chefes de família. Então, nós alcançávamos muitos irmãos, e aqui em Sobradinho não foi diferente. Olha que e alguns benção. irmãos, nós temos esses irmãos ainda hoje aqui, que lá atrás eles começaram a jornada, Glória a Deus. Filhos deles que começaram a jornada, que estão conosco até hoje, e é um retrato do Brasil inteiro. Então, Glória a esse Deus. pessoal que lança semente, não só aqui no DF, mas todo o Planalto Central, se a gente considerar o centro-oeste do Brasil, Sim. a parte do norte do Brasil também, que se parece demais aqui com o DF, no sentido do início da promessa, nós vamos encontrar muitos irmãos. E aí, só fazendo um insight rápido, aqui apresentando um insight rápido, por um tempo nós perdemos esse foco. Entendi. Porque a igreja foi se adaptando às novas realidades e ela precisa dar respostas, não é verdade? E aí ela deixa de buscar esse foco de destacar aquilo que ela tinha de melhor, que é o evangelismo, é o discipulado, o ensino doutrinário. E o que acontece? Nós percebemos que, agora já fazendo uma ponte com o presente, Sim. nós temos muitos adolescentes na promessa. Verdade. Então, assim, lá atrás nós tínhamos muitos homens, mulheres, mas olha o tanto de crianças. É verdade. Por um tempo, a gente não alcançou muitos homens, talvez na década de 80, de 90, mas dos anos 2000 para cá, a promessa é um fenômeno com adolescentes e jovens. Verdade. É bem forte o ministério. Adolescentes, jovens e crianças. Dias atrás eu fui a um encontro impressionante, o número de adolescentes, pré-adolescentes no encontro. Olha que bênção. Então, Deus está fazendo uma grande obra, porque Glória a esta Deus. mensagem, Paulo, irmãos, não é nossa. É uma mensagem que está além do tempo, é uma mensagem que está além da idade, não é? Da faixa etária, da cronologia. É uma mensagem que alcança todas as gerações. Não é? Então, a gente fica feliz. Aqui mesmo, em Sobradinho, nós temos muita gente. Aqui no DF, nós temos muitos jovens engajados. Inclusive, eu acho que os irmãos não estão vendo o pessoal do staff aqui, né? Não? Não, tá tranquilo. Você tem que mostrar esse pessoal aqui, hein? Irmãos, qual é a câmera que eu falo para eles agora? Pode falar, essa aqui. Isso, né? Irmãos, isso. Tem um pessoal aqui que vocês precisam conhecer. Todos novinhos. Rapazes, moças aqui, que estão engajados na missão. Porque assim como esses irmãos aqui da foto acreditaram um dia na mensagem do Evangelho, eles também acreditam na mensagem do Evangelho. Uma mensagem que pode transformar as vidas. Por isso nós estamos aqui nesse podcast. Glória a Deus, né, pastor? Muito Graças bom. a Deus. Que bênção, pastor. Pastor, falando um pouquinho da história agora, da origem da igreja, o que representa esse 24 de janeiro de 1932 para o povo promessista, né? Há pouco tempo aqui, dias atrás, completamos aí 91 anos de história. O que representa aí, qual esse valor desse 24 de janeiro para nós? O senhor, como presidente geral da igreja, fala um pouquinho para a gente aí. 24 de janeiro representa um marco na história, não só deste homem, João Augusto da Silveira, mas um marco na história do avivamento nordestino. Quem faz estudos, o pessoal da ciência da religião, da história eclesiástica, não atenta para o grande evento que aconteceu na tarde de 24 de janeiro, lá em Paulista. Inclusive, sábado passado, nós estávamos lá em Paulista. Estivemos lá onde o pastor João Augusto da Silveira foi batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, um homem simples, um pastor simples de uma cidade simples, que tem sede pela palavra de Deus, busca constantemente esse revestimento e Jesus Cristo batiza no Espírito. Então, o avivamento que acontece ali dá origem a uma denominação, que está entre as maiores denominações sabatistas do mundo. Nós temos talvez umas 20 denominações sabatistas. A Igreja da Promessa fica entre a segunda e a terceira maior denominação sabatista do mundo. Então, o que acontece ali naquela tarde é um marco para a nossa denominação, mas é um marco também para a história do avivamento brasileiro.
Eu tenho para mim, viu, irmãos? Eu tenho para mim. Eu não sei se estou sonhando muito, né? Mas eu tenho para mim, Paulo, que um dia, em algum livro de história eclesiástica, alguém vai dizer que aconteceu um avivamento no Nordeste brasileiro. Glória a Deus. E esse avivamento chama-se Igreja Adventista da Promessa. Amém. Glória a Deus. Que bom, pastor. Muito lindo, muito bom ouvir. Pastor, sobre o valor do UMA, né, dessa atual gestão, unidade, missão e avivamento, qual a importância desses 3 pilares aí para a igreja, na sua missão, no seu desenvolvimento, né, naquilo que precisa cumprir aqui na Terra? Qual a importância dessa unidade, missão e avivamento para a igreja? Quando a gente assume, não só o pastor Adel, os demais pastores da diretoria geral, nós resolvemos fazer uma releitura da história promessista. Eu gosto muito da história da igreja, tem aqui o Marcos que pontilha o caminho, né? Isso aí. Temos, inclusive, alguns outros pequenos livros de João Augusto da Silveira, que nós temos na nossa biblioteca, livros antigos da década de 40, de 50, todos os livros nesta linha do avivamento, né? Então, nesta releitura que a gente faz da história, nós descobrimos pilares na promessa. E esses pilares, eles não são lemas de uma gestão, não podem ser. Entendi. Eles são perenes. Ou seja, a Igreja da Promessa é uma igreja unida. Se você for agora, numa igreja, vamos citar aqui uma igreja, no Macapá. Certo. Se você for em Macapá, numa Igreja da Promessa, sábado pela manhã, e você se identificar como promessista, ninguém te conhece lá, mas eles vão perguntar se você não quer ministrar a lição, não quer trazer a palavra, não quer almoçar na casa deles, Verdade. Porque há uma conexão. A promessa tem um vínculo que poucas igrejas têm no Brasil. Então ela é unida. E essa unidade é dada pelo Espírito de Deus. Nós temos também uma ideia missionária, né? Então a igreja, ela é uma igreja em missão. Amém. Por quê? Os pioneiros promessistas saem, inclusive com irmãos que ajudaram financeiramente para os primeiros saírem lá de Paulista e virem para Santos. Então, eles cortam o oceano, vêm para Santos, depois para o interior de São Paulo, depois para a capital, e rapidamente a promessa se espalha pelo Sudeste e Sul e chega aos países aqui da América do Sul. Sim. Então, essa igreja, desde a sua origem, ela está em missão, é uma vocação dela. E por último, nós temos uma igreja avivada. Ela constantemente volta à sua origem. A promessa é uma igreja cristocêntrica, sim, Amém. Mas ela também é uma igreja pneumatológica, não é? Ela tem um vínculo com o Espírito, não é? Glória. Um vínculo com o Espírito. Então, a igreja é uma igreja unida, né? Uma igreja em missão e uma igreja avivada pelo Espírito. Quando a gente olha essas marcas estão presentes em todas as décadas, 40, 30, 40, 50, na década de 80, década de 90, 2000 para cá. Então, uma significa valores da denominação, da igreja de Jesus, valores da promessa. E esses valores, eles estão em todas as regiões do Brasil, em todas as igrejas locais, e eles são perenes. Então, nós entendemos que o UMA, né, deve ser a marca da denominação no sentido da sua história. Ela foi marcada pela unidade, missão e avivamento. Glória a Deus, que bênção, pastor. Muito bom. E realmente foi visão de Deus mesmo, porque pegou na cabeça da gente, né, de uma forma do povo. E são características vitais da igreja mesmo. Você percebe os valores bíblicos também, né? Muito bom. Pastor, quais os desafios para a igreja que o senhor enxerga nos dias atuais? Assim? A gente está em Brasília, né? Estamos vivendo um cenário difícil em termos de missão. Há pouco tempo a gente falou muito aí sobre, até trazendo aqui para o pessoal que está de casa possa contemplar, né? Alguns valores aí em relação que o povo precisa viver, desde a implantação da igreja, né, primitiva, mas principal, nunca deixar de orar, a doutrina, a palavra, esse engajamento na missão, mas principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, né, caminhando para os fins,
períodos difíceis vindo, cenário difícil, financeiro, político, enfim, como a igreja ela precisa desenvolver em meio a um cenário tão conflitante, né? A gente sabe que a igreja já é vencedora, né? As portas do inferno não prevalecem contra ela por causa da vitória de Cristo, da autoridade de Cristo, mas quais os desafios o senhor enxerga assim, para a nossa igreja em relação à missão nos dias atuais? Eu penso que a Igreja da Promessa, ela está focada, ela está determinada a cumprir a missão de Deus, né? A missão é de Deus, né? Como a gente sabe ao ler as Escrituras, a missão é de Deus. Então Deus cria a igreja para cumprir a sua missão. Não é que a igreja tem missão, a igreja não tem missão. Isso. Quem tem missão é Deus. Glória a Deus. Deus tem a missão e Ele cria a igreja para cumprir a missão dele. Amém. Então é sempre uma volta ao propósito de Deus. Amém. E ela está determinada em cumprir a missão no mundo. Para isso, nós precisamos de engajamento. Nós precisamos de engajamento. E eu vou falar novamente aqui para os irmãos mais velhos. Eu costumo comparar aquela experiência de Moisés e Josué. Moisés está no monte, já cansado. Josué está comandando o exército de Israel. E, de repente, a mão de Moisés, ela acaba se cansando, né? Está exausto, cansado, já está envelhecido. E o pessoal levanta a mão de Moisés. Então, ele intercede no monte. Então, nós precisamos dos irmãos mais velhos, das irmãs maduras e os irmãos, para intercederem pela juventude e pelos adolescentes. E quem está lá no vale, Paulo, lutando até a espada grudar na mão? Jovens e adolescentes. Uau. Então, nós precisamos desse engajamento para a missão, para cumprir a missão de Deus. Dito isto, se nós tivermos os irmãos e irmãs engajados, jovens e adolescentes engajados, a Igreja da Promessa é uma igreja que tem tudo para causar um impacto positivo na sociedade. Um outro detalhe importante, o povo pentecostal, se a gente pegar ali com base em Atos capítulo 2, certo. O povo pentecostal, por natureza, por DNA, é um povo escatológico, é um povo do fim. Por quê? A crença pentecostal de que a primeira vinda de Jesus inauguraria os dias finais, os últimos dias. É o que Joel vai dizer em 2:28 a seguir. E Pedro vai falar isso em Atos 2:14 a 17. Então, o Pentecostes inaugura os dias finais. Sim. E nós somos um povo escatológico, um povo do fim, até o retorno glorioso de Jesus. Agora, é importante sempre destacar que não é um povo que caminha para o caos. Não tem uma pregação do caos, não. Ele caminha para o fim com uma mensagem de esperança. Porque no final, no Apocalipse, quem triunfa é a igreja. Amém. A igreja sempre triunfa, ela sempre ganha. É então, nós pentecostais e avivados, nós caminhamos para esse dia final. Paulo vai dizer em Romanos 8:14 a seguir, que tudo geme ali, né? É verdade. Ele vai dizer que a terra geme, que os seres humanos gemem, que o povo de Deus geme, mas ninguém geme de desespero. Geme na expectativa do Redentor. Glória a Deus. Nós estamos caminhando para o fim. Amém. Nós gememos, não porque nós estamos desesperados. Isso. Nós gememos na expectativa de Cristo, né? Do Redentor, né? O Redentor chegará. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Gente, eu estou aqui impactado aqui, muito bom. Acredito que você está de casa aí, você deve estar acompanhando aqui nossa conversa com o pastor Adelmilson, pastor presidente-geral da Igreja Adventista da Promessa. E eu queria pedir a você que recebeu agora esse link, você pode ir nas nossas redes sociais, Promessista DF, vai lá no Instagram, pode ir no Promessista Brasil, pode comentar, curtir aí também, acompanhar a nossa rede geral, nacional do Brasil. E você pode escrever no nosso canal, apoia a gente, curte aqui, comenta aqui e compartilha esse link com quem você ama, as pessoas que estão ao seu redor, que eu creio que Deus vai continuar aqui te abençoando através desse conteúdo aqui, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Pastor, tem uma pergunta para fazer para o senhor. Como é que o senhor está enxergando a igreja hoje no Brasil? Assim, no geral, o senhor pegou a gestão, vem na parte administrativa há 3 anos, né? Vai cumprir o 4º agora? Isso, não é isso? 4º ano agora, em 23. Agora, como é que está aí? Não sei se é uma pergunta difícil, delicada para falar, mas no sentido, como é que o senhor vê a igreja? Porque aos meus olhos, assim, falando como, né, pelo fato de ser pastor promessista, mas desde 7 anos eu já venho da promessa,
congrego da Promessa em Maceió, Alagoas. Depois que eu vim para Brasília, passei um tempo na Bahia e vim para cá, mas eu estou vendo a igreja com muito bons olhos na missão. Estou vendo a igreja, uma igreja que, lógico, cada etapa cumpriu as pessoas, seus papéis, seus propósitos, e foi uma bênção que trouxe a igreja até aqui, né? Mas eu estou vendo a igreja bem consolidada em algumas áreas, e isso tem sido muito bom, tem alegrado pessoas, como o senhor falou, jovens e tal. Como é que o senhor está vendo aí a igreja hoje, a igreja adventista da Promessa hoje? Eu penso que nós entramos, especialmente nesta última década, não é? De 2010 até 2020, uma igreja que estava encontrando o seu compasso, porque a promessa lá daquela foto de Sobradinho, sim, era uma promessa dogmática, era uma promessa em que as igrejas tinham as suas doutrinas bem definidas, as concorrências eram poucas se comparadas com as de hoje, não é? Certo. Então, hoje nós entramos nesta fase, especialmente ali no final da década de 90, até 2009, 2010 mais ou menos, uma época de distração. Eu comparo esse tempo, década de 90 até 2010, como uma época de Marta, assim, na história da igreja. Até mesmo eu participei um pouco disso, né? Uhum. Porque assim, olha, nós estávamos preocupados com muita coisa, mas Deus estava convidando essa denominação para ficar aos pés de Cristo, Amém. Como Maria fez. Glória a Deus. Eu acho que entre a década de 2010 até 2020, nós fomos encontrando o nosso caminho. E de 2020 para cá, eu penso que a igreja entendeu a sua missão. Amém. Deus deu as condições para ela realizar, para ela executar aquilo que Deus está colocando no coração dela, que é a missão. E as nossas igrejas pelo Brasil, é a minha leitura, eu observo que nós temos igrejas mais engajadas na missão. Amém. Então, assim, a missão tem sido a ponta de lança da igreja nesses últimos anos. Outro destaque que eu faço é um resgate doutrinário. Por quê? Pense comigo, irmão. Se Deus, por meio do seu Espírito, suscita uma igreja pobre, simples, num estado simples, numa cidade simples, né, que é Pernambuco, lá em Paulista, e tem um corpo doutrinário peculiar. Nós tínhamos outras igrejas no mundo. Mas por que o Espírito levanta essa igreja? Porque ele tem um propósito definido. E a nossa doutrina é ponto de convergência. Então, esse resgate doutrinário, e olha que eu tenho observado, às vezes, até adolescentes. Eu encontrei um adolescente esses dias que disse, pastor, não pode arredar a pé, não. Ele quis dar lição de moral em mim, hein? Não é assim, não. Tem que ser... Eu digo, mas você está muito tradicional. Eu disse, mas não é a Bíblia que é assim? Muito legal. Então, assim, a gente tem encontrado pessoas com esse resgate doutrinário, com essa muito postura bom. Mais firme de obedecer, né, os mandamentos de Deus, né? Então, nós temos um resgate missiológico, um resgate doutrinário da igreja, e eu penso que aquilo que a gente já estava trabalhando nos últimos 10 anos, certo, que era a soteriologia, ou a doutrina da salvação, nós continuamos trabalhando. Sim. Então, hoje a promessa, ela compreendeu a sua teologia, está desenvolvendo melhor a sua missiologia sem perder a sua convicção doutrinária. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Firmada na rocha. Não sei se compliquei muito, se... Não misturei muito, não. É isso mesmo, pastor. Muito bom mesmo. Muito bom. Glória a Deus. Pastor, tem uma pergunta aqui para fazer para o senhor. Como é que está, o senhor falou um pouquinho dessa missão, da missiologia, a questão da doutrina, como é que está a promessa no Brasil e no mundo, né? Atualmente ela está em 16 países, tem já uns projetos, né? Caminha mais 2 projetos aí para futura implantação, né? Como é que está aí essa missão no Brasil e no exterior, né? Os confins da terra, né? Esperamos aí. Fala um pouquinho para a gente. A Igreja Adventista da Promessa, por graça e misericórdia, oração dos irmãos, contribuição dos irmãos, ela está estruturada do ponto de vista financeiro, ela está estruturada do ponto de vista das suas dependências, dos seus projetos para recepcionar, por exemplo, seminário, recepcionar estúdio para TV, como nós estamos aqui no podcast. Verdade.
Logo, logo vocês terão uma estrutura física. Amém. É isso aqui. É uma rede promessista espalhada pelo mundo. Então, a Igreja da Promessa foi estruturada por graça e misericórdia de Deus. E hoje nós estamos presentes, então, em 16 países, como você disse. Estamos com mais 2 projetos. Agora, nós temos alguns sonhos que Deus colocou em nosso coração. Amém. E o dinheiro, o recurso, sempre segue a visão. Se Deus dá o sonho, e se for da vontade dele, vem o recurso. Então, hoje nós estamos com o projeto 2032, que contempla o plantio de 100 novas igrejas no mundo, 30 no exterior e 70 no Brasil. Amém. Nós já plantamos no Brasil 4 no Brasil e uma no exterior, em Angola. Além das igrejas que são plantadas, por exemplo, em países como Moçambique, que os irmãos estão plantando igrejas por lá, e a gente não tem aí esse acompanhamento, porque é muito dinâmica a igreja moçambicana. Entendi. Nos outros lugares que a gente tem o acompanhamento, a gente consegue ali pontuar as igrejas que nós estamos plantando. Então, 100 igrejas em 10 anos, 100 mil adventistas da promessa em 10 anos, 100 pastores, 100 novos pastores em 10 anos. Queremos alcançar os 5 continentes em 10 anos. Nós estamos em 4 continentes habitados, queremos alcançar a Oceania. Inclusive, os jovens gostam da Austrália, não gostam? Gosto. Nova Zelândia. De vez em quando tem um pastor. Convoca esse povo, pastor. Pastor, eu quero ir para a Austrália, né? E para Moçambique ninguém quer. Não, brincadeira. É brincadeira, viu? Olha, você que quer fazer intercâmbio, por exemplo, na Austrália, e se Deus der a graça de você conseguir uma bolsa, e nós já temos jovens lá fazendo intercâmbio, nós queremos chegar à Austrália e plantar uma igreja adventista da promessa lá. Então nós queremos plantar a igreja, queremos chegar aos 5 continentes. Então, jovem, sinta-se desafiado, você que está nos ouvindo agora. E para terminar, nós gostaríamos de construir 3 bases de envio missionário. Nós temos uma base em Cosmópolis, São Paulo, que é o seminário da nossa denominação, nós temos a TV, nós temos centro administrativo, etc. Agora, o próximo passo é uma base em Portugal. Portugal. E sabe o que a gente quer fazer com essa base em Portugal? Fala se aí, Deus der pastor. condição? Intercâmbios com adolescentes e jovens brasileiros. Entendi. A gente tem muita facilidade em viagens, o país é seguro, mas é um país onde o evangelho tem dificuldade de alcançar a geleira de muitos corações. Olha aí, imagine, Paulo, daqui a alguns anos, vários jovens promessistas nas férias de julho, quente, férias de julho é mais quente lá, indo para Portugal para fazer a missão, 30 dias. Nós teremos uma base lá para recepcionar missionários, especialmente de Angola, certo, e também de um canto dos Estados Unidos, que se Deus permitir, em 10 anos, nós teremos igrejas nos Estados Unidos. Tá? Lá daquele lado do Oceano Atlântico. Então nós queremos numa base para a Europa, que será em Portugal, se Deus permitir. E a última base em 10 anos que a gente quer construir são 3. Construímos uma, a primeira no Brasil, a segunda em Portugal e a terceira em Moçambique. Em Nampula, nós queremos construir uma base para aquele canto da África, do Oceano Índico, que é muito difícil, rota aérea, é muito difícil. Angola é fácil, Nigéria para a Europa é fácil, enfim, mas Moçambique fica no outro canto. Então, na verdade, nós estamos entusiasmados aí com tudo que Deus está fazendo por essa amada igreja. Que bênção, pastor. Glória a Deus. Bênção de Deus. Que legal, pastor, muito bom. Então esse projeto aí que nasceu, creio que no coração de Deus, para o coração dos pastores, né, da liderança geral, enfim, a junta de missões, enfim. Eu fico feliz por ser um sonho da igreja agora, atual, e está sendo divulgado, né, por essas meias, essas plataformas. Eu creio que a nossa oração, nosso engajamento, nossa contribuição aí não vai faltar para o que precisa ser feito aí para que isso aconteça para a glória de Deus, né? Que Deus venha cumprir aí a sua missão através da nossa vida, em nome de Jesus. E falando aí desse sonho, pastor, eu espero estar lá para contemplar aí, estar junto aí, firmado em Deus, se Deus permitir. O que a gente pode fazer, pastor, além das nossas orações, das nossas contribuições, como promessista, para que esse sonho aconteça?
Tem algo que a gente precisa, como o senhor falou, a gente está vivendo uma outra etapa, né? Uma outra década. Como promessista, qual o conselho que o senhor nos dá para que a gente possa estar engajado para que esse sonho aconteça para a glória de Deus? Graças a Deus, Ele nos colocou, eu costumo comparar a promessa com um avião que estava no hangar, em algum momento, certo, consertando ali, turbina, enfim, e de repente o avião está pronto, já está na pista, E nós ouvimos o controlador dizendo voo autorizado. Então o voo para esta igreja já está autorizado, a promessa vai voar alto para a glória de Deus. E como eu sei que ela vai voar alto, eu sei. O Espírito testifica com a gente, em nosso coração. Eu sei. Eu convido todos os promessistas para esse engajamento. E qual é o desafio que eu deixaria para os promessistas? Você falou que estará lá, né? Lá nessa linha de chegada. Não, você já está aqui, Paulo. Verdade. Já está aqui. Você vai estar nas lideranças maiores lá, né? Aí eu já vou estar na arquibancada. Só que para mim, pastor não tem arquibancada. Para mim, assim, olha, eu penso que nós precisamos deixar os últimos anos da nossa vida para a gente doar para missões. Amém. E qual é o desafio? Você, meu irmão, que tem 60 anos, 65, está pensando em comprar uma chácara, está pensando em pescar tilápia. Irmão, o nosso descanso não é aqui. Não é aqui, viu, Paulo? Verdade. O nosso descanso não é aqui. Pode até pescar tilápia um dia, mas problema. Não é. Você não foi chamado para ser pescador, a não ser o irmão que tem por profissão. Você foi chamado para a missão. Deixe alguns dias da sua vida. Amém. Paulo, imagine comigo, se você e sua esposa deixarem 5 anos da sua vida para você pregar em Portugal o Evangelho. Eu vou ganhar almas lá. Não, eu vou pregar em Angola, eu vou pregar no Brasil, eu vou pregar em Sobradinho. Você vai deixar 5 anos da sua vida, é um bolsão missionário. 5 anos para você gastar na obra missionária. Uma revolução acontece nessa igreja. Glória a Deus. Eu creio. Então, qual é o meu desafio para você? Comece a planejar a sua vida e deixe 5 anos naquela parte final, onde você é experiente, onde Deus já falou com você, Amém. Onde você já ouviu a voz do Espírito. Pregar o Evangelho. Nós teremos o maior seminário do mundo. Nós teremos talvez centenas, quem sabe até milhares de missionários promessistas pregando ao redor da terra. E vamos apressar a vinda do Senhor Jesus assim. Glória a Deus. Muito bom. Que bênção, pastor. Muito legal receber aqui o Senhor na nossa casa, aqui na nossa terra. Gente, a gente está chegando aos fins aqui. A gente agradece aí o teu... ainda tem um recadinho do pastor, fica ligado aí até o final, mas a gente está chegando aos fins. A gente pede a você que recebeu esse link aí, compartilha com a pessoa que você ama, segue aqui a gente nas redes sociais, Promessista DF, vai lá no Promessista Brasil, acompanha lá as redes, os ministérios, uma bênção de Deus aí, para que você possa ficar ligado em tudo que está acontecendo, as postagens, enfim, registra uma foto aí, você assistindo, se você puder, um print, você está na sala da sua casa, na sua TV, registra uma foto você assistindo aí, marca a gente, que a gente vai ter um prazer aí de poder repostar, enfim, vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Pastor, a gente agradece o senhor estar aqui com a gente, receber o senhor aqui na nossa casa, de volta, né, num tempo que passou, mas eu queria que o senhor deixasse um recadinho. Esse recado, pastor, todo mundo que senta aqui são pessoas encorajadoras. A gente tem um lema aqui do nosso podcast, é um podcast jovem da convenção, que é encorajando pessoas a imitarem a Cristo, né? A sigla que é o EPIC. E a gente queria que o senhor, como um bom encorajador, inclusive uma característica que eu admiro no senhor, o senhor lembra muito um pouquinho de José, muito sonhador, cheio de sonho, coração assim, palpitando pelo sonho. Isso é muito legal, incentiva e dá um impulso muito bom na gente, uma referência para a gente. E a gente queria que o senhor deixasse esse recadinho encorajador para o povo promessista, que o senhor fique à vontade, mas que esse recado aí possa impactar aí os irmãos que estão nos assistindo aí, para a glória de Deus. Amém, graças a Deus, chegando ao final. Passou rápido, viu? Acho que eu falei demais, hein, Paulo? Nada. Irmãos, eu vou deixar 2 convites para os nossos amados irmãos. Primeiro, vocês aqui do podcast, eu não sei o nome de todo mundo, mas tem uma turma bonita aqui, viu? Ô, benção. Olha,
visitar o nosso estúdio lá em Cosmópolis. Primeiro convite, tá bom? Tá anotado, pastor. Segundo convite. Esse é mais... o sonho é maior agora, hein? Agora vai. Olha, em outubro de 2023, nós faremos a Conferência Internacional da Igreja Adventista da Promessa. Será uma conferência virtual, a partir de Buenos Aires. Faremos em Buenos Aires, na Argentina. E tem muita gente da comunicação que vai para lá para transmitir, para fazer reportagens. E fica o convite aí para vocês. Quem sabe? Olha aí. Deus, olha se é para sonhar, não é? Paga o mesmo preço. Vamos sonhar grande, hein? É isso aí. Irmãos, rapidamente aqui uma palavra de encorajamento para os irmãos. Muito tempo atrás eu li num livro do Rick Watts. Rick Watts é um pastor australiano. Ele conta a história da igreja de Éfeso. Em ligeiras palavras, ele diz que na igreja de Éfeso tinha um lixão onde as pessoas depositavam crianças. Por quê? Naquela cultura dos efésios, era proibido abortar, mas não era proibido jogar as crianças no lixo após o nascimento. Então, muitas crianças eram jogadas lá diariamente no lixão ao lado de Éfeso. E 3 grupos frequentavam o lixão de Éfeso, segundo Rick Watts: cachorros, mulheres procurando crianças, meninas que estavam num estado de saúde ainda razoável, porque muitas estavam muito doentes ali, pequenininhos, né, recém-nascidos, levavam para casa e criavam para serem prostitutas. E tinham homens também que tiravam os meninos, criavam para venderem com 17, 18 anos como escravos. Mas um dia, diz Rick Watts, o evangelho chegou a Éfeso. E quando o evangelho chegou a Éfeso, um 4º grupo passou a frequentar o lixão. Eram as irmãs da igreja de Jesus Cristo de Éfeso. E elas recolhiam meninos, meninas doentes, deficientes, com saúde estável, saúde debilitada, e elas levavam essas crianças para casa e criavam as crianças como filhos e filhas. Só que quando elas tinham 17, 18 anos, elas não vendiam para prostituição, elas não vendiam para escravidão, elas enviavam as crianças como missionários e missionárias para pregar o evangelho de Jesus. Sabe qual é o meu sonho e qual é o encorajamento que eu deixo a vocês? Que a igreja da promessa seja a igreja dos lixões. Lixões de Sobradinho, lixões de São Paulo, das Cracolândias, lixões do Rio, do Recife, de Porto Velho e Rondônia, enfim, desse Brasil e deste mundo. Podem até outras pessoas frequentar os lixões, mas onde chegar a promessa com o evangelho transformador de Jesus, que ali chegue a vida. E que você, meu irmão, minha irmã, seja um agente, seja um missionário, uma missionária com condição de pregar o evangelho. E muita gente no retorno de Jesus vai subir para encontrar Jesus nos ares. Quem sabe, muita gente que saiu dos lixões da cidade, assim como nós encontraremos muita gente nos céus, muita gente que saiu lá do lixão de Éfeso e vai povoar o céu. Assim a promessa vai povoar o céu, porque ela vai alcançar pessoas que não são alcançadas facilmente. Eu creio que a promessa nasceu, eu creio que você nasceu para ser bênção, para ser instrumento gracioso de Deus. E se você der um passo, algo extraordinário vai acontecer. Realidades serão transformadas. Eu creio. Meu irmão, minha irmã, onde você estiver nos vendo agora, nos ouvindo, que o Espírito Santo toque em seu coração. Você é um agente de transformação para a glória de Deus. Uau, glória a Deus. Que bênção, pastor. Ouvi muito encorajador. Graças a Deus. Pastor, a gente agradece a tua participação aqui na nossa casa. Fico feliz aqui por ter esse privilégio de poder recebê-lo aqui. E eu creio que Deus nos dará aí outras oportunidades, momento oportuno, para a gente recebê-lo o Senhor aí novamente com a graça de Deus, ou lá, como o Senhor falou, em um momento oportuno que Deus nos conceder. Tá bom? Um abraço para o Senhor, para a família, para o ministério do Senhor. A gente ora por vocês, aqui do DF, pela geral, os pastores. Que Deus abençoe aí teu ministério em nome de Jesus, tá? A gente fica muito grato. Amém. Um abraço a todos. Que Deus lhes abençoe e que esse projeto alcance muita gente para a glória do Senhor Jesus. Um abraço, ósculo santo, a paz do Senhor. Amém. É isso aí, pessoal. Nós louvamos a Deus também pela sua vida, você que esteve conosco aqui até esse momento final, e que você possa aí compartilhar. Eu creio que te abençoou muito aí tua vida em nome de Jesus.
Graça e paz a todos. Até o próximo podcast, todas as terças-feiras, às 21 horas. Promessista do Distrito Federal. Fica ligado com a gente aqui, que cada um é mais encorajador que o outro e a gente aí consegue ter muitas experiências, muitas dicas. E eu creio que isso é muito relevante aí, acrescentador para o teu ministério, para a tua fé, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, pessoal. Graça e paz e até a próxima, em nome de Jesus. Graça e paz. Tchau, tchau, pessoal.